Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Excepcional manhã para você, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Bora lá, te mandar aviõezinhos aqui para umas preciosas. Nós vamos falar hoje sobre ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, você tem ouvido a voz de Deus? Olha aqui, gratidão ter você comigo nesse tempo. Que alegria estar aqui com você. Bom dia, Fabrícia. Gratidão ter você aqui. Segundou. Isso, amada. Saudade, querida. Vamos falar hoje sobre ouvir a voz de Deus. Margarete, bom dia, bom dia. Que dia maravilhoso. Tantas coisas novas, tantas novidades para contar para você. Estou tão feliz e grata ao Senhor por essa manhã linda, por essa oportunidade linda que Ele me deu nesse fim de semana de ouvir a voz dEle de uma forma diferenciada. E eu quero conversar com você sobre ouvir a voz de Deus. Como você tem ouvido a voz de Deus? Qual a sua experiência de ouvir a voz de Deus? Bora lá. Deixa eu mandar alguns aviãozinhos aqui. Até então eu ouvi a voz de Deus. E Ele falava comigo de uma forma, mas eu tive experiências novas nesse fim de semana. E eu quero saber que nível, como é que você ouve, como que você entende, como é a sua comunicação. Bora cá. Fala aí, Fabrícia e Margarete, como que é? É tremendo, né? Mas é tão interessante porque, assim, Deus fala todo o tempo com todo mundo, né? A questão é como que estão nossos ouvidos, né? Eles estão apurados para ouvir. E até então eu tinha um nível de ouvir ao Senhor, de entender que Ele estava falando comigo, mas Ele começou a falar comigo de uma forma diferenciada, e isso foi bem interessante. A gente vai entrando em outros níveis, né? Me fala aí da sua experiência de ouvir a voz de Deus. E é tão interessante que nós centralizamos muito, né? E entendemos que Deus está falando com a gente por causa da gente. A gente tem esse egoísmo acerca de nós. Ele fala com a gente acerca de nós, mas Ele está tão interessado que nós sejamos semelhantes a Ele, Ele está tão interessado que a gente entenda a nossa posição de filho para ouvi-lo, entender o seu coração e fazer em prol do outro, né? Tão lindo isso, e eu tive uma experiência tremenda esse fim de semana. Até então eu estava fazendo algo, eu estava sendo direcionado a algo que eu achei que era para mim, que estava dentro de um projeto meu que o Senhor me deu. E quando o Senhor virou tudo pelo avesso, e o Senhor me mostrou o que Ele estava fazendo, com um outro propósito completamente diferente. E foi tão lindo ver os detalhes. Isso, a Brisa colocou aqui. É maravilhoso Deus falar, é tremendo. É você sair do seu eu e deixar a alma se envolver pelo Espírito Santo. Lindo, Fabrícia. É literalmente isso. É deixar mesmo o Espírito Santo falar. E Ele fala tão suave. E hoje em dia, principalmente, a gente está com a cabeça, com a mente cheia de tantas vozes, né? Falando com a gente coisas diferentes. E nós precisamos estar atentos, porque é aquela voz mais suave, mais delicada que está falando com a gente, que é Ele. E não aquelas outras vozes, as vozes do nosso eu, como ela muito bem falou aqui. As vozes da nossa alma, né, das nossas crenças limitantes que tentam toda hora nos paralisar. É as vozes das nossas experiências passadas que querem falar, não, você fazer aquilo agora vai acontecer igual daquela vez, não vai dar certo, né? A vozinha fica aqui, né? Paulo Vieira chama da franga, né? Ele fala que é a franga falando no seu ouvido. Outros já falam que são demônios. Então, você pode pôr o nome que você quiser. Mas é uma voz que não vem do alto. Muitas vezes ela vem do seu próprio eu. Ela nem está relacionada a demônios.
Mas como a gente sabe que a nossa mente é um campo de batalha aberto, faz essa mistureba. Às vezes é as trevas mesmo, às vezes é o nosso próprio eu, baseado nas nossas experiências passadas. E como é sutil, leve a voz do Espírito Santo. Me fala aí, o que você tem feito para poder conseguir discernir isso aí? Né? É uma linha tênue para você entender o que é ele. Eu amo os profetas, amo o mover profético, eu amo, sou apaixonada, eu converti nisso, né? Conheci Jesus nesse mover profético, na área de libertação com o interior, é a minha área, eu amo. Por isso eu fui para psicanálise, fui para psicologia, fui para coach, fui para terapia, fui para tudo isso, porque eu amo essa área. Mas como a gente ouve tanta gente falando eis que te digo e não é mesmo? Porque infelizmente o profeta não conseguiu entender que aquela voz era do eu dele e não a do Abba, buscando a Deus constantemente. Mas eu quero botar mais uma pilha aqui nesse negócio, Fabrício, nessa conversa nossa. Às vezes a pessoa busca a Deus bastante. Eu conheço muita gente que busca a Deus bastante, mas na hora do entregar, do ouvir a voz de Deus e discernir, acaba que ela fala aquilo que Deus mostrou, mas ela traz um discernimento baseado naquilo que ela entende. E aí ela acaba fazendo uma mistura com a parte nossa. Nós estamos muito vulneráveis para fazer isso. É uma linha bem delicada para nós entendermos. Até aqui o Pai falou comigo, até que o Espírito Santo falou comigo, daqui para lá entrou a minha emoção. Né? É uma linha tênue, fina. Né? É aquele profeta que entregou os 99 certo, mas ele deu uma pincelada no dele. E é muito maravilhoso nós conhecermos mais o Senhor e conhecermos mais a voz do Espírito Santo falando conosco. Mas para nós ouvirmos essa voz, a gente precisa entrar para dentro de nós mesmos e nos conhecermos mais. Né? Como eu vou discernir essas vozes? É algo surreal, isso mesmo, Fabrício. É algo surreal. É maravilhoso. Esse ambiente profético, esse mover profético, se deixar eu fico só nele. Eu sou completamente apaixonada. Apaixonada mesmo com esse mover profético. Como ele é delicioso, como ele é precioso. Como o espiritual é algo que me atrai. Mas o que temos feito para entender, discernir essa voz? Porque ele está falando conosco a todo tempo. Mas quando nós não ouvimos, quando nós não obedecemos aquelas coisas simples que nós entendemos, não tem como nós passarmos para a próxima fase de um discernir e de um apurar os nossos ouvidos melhor, de forma melhor. São degraus que nós precisamos subir na presença do Senhor em entendimento, em discernimento, a voz dele. É literal isso. Então, eu preciso literalmente trabalhar isso. Eu tenho ouvido. O que eu ouvi, eu obedeci, eu segui essa orientação. Eu busquei essa orientação, porque se eu não estou buscando ou
quando eu ouço, eu não obedeço, como ele vai me dar mais? Sede fiel no pouco e você vai ser colocado sobre o mundo. Como você quer ter um ouvido apurado, sensível e discernir tudo, se aquilo que é o simples, que ele já tem te falado, você tem deixado de lado? Se eu tenho deixado de lado, não tem como eu ser, eu receber mais, eu ouvir mais. Eu preciso, esse meu apurar do meu ouvido é... Bom dia, Kézia, linda. Ele é gradativamente. Hoje eu tive uma direção clara. Eu segui aquela orientação. Eu apurei um pouco mais os meus ouvidos. Me conta aí se a sua experiência é desse jeito, se você teve uma experiência diferente. Aí eu atrapalhando alguém aqui. Não sei se vai dar certo aqui. Eu parei num lugar e a pessoa querendo dar ré. O que você tem feito? Como que você tem agido nessa situação? Ela conseguiu encostar. Ótimo. Porque ele fala conosco. Se eu não ouço, como que ele vai continuar falando? Como que eu vou entrar num outro nível e entender uma nova... Como que eu vou entrar num mover novo? E é tão interessante que ele quer nos falar nos mínimos detalhes. Eu estava com bastante pressa, eu fiz uma viagem nesse fim de semana, até vou mostrar as fotos para vocês, vou colocar aqui. Cheguei ontem bem tarde, mas estava num lugar muito especial, num tempo muito especial. Mas lá estava muito intenso, não consegui postar nada. E aí, antes de fazer a viagem, eu tinha que trocar uma coisa no shopping. E eu subi a escada correndo e eu fiquei na dúvida qual lado do corredor. Você acredita que o Espírito Santo me falou o corredor que era? Bem suave. Aí eu falei assim... Será que o Espírito Santo de Deus está falando comigo até o corredor da loja? A gente gosta de espiritualizar e achar que ele fala só outras coisas, né? O que tinha a ver a loja, o corredor da loja? E aí, sabe quando você passa assim, desapercebido? Falei, Espírito Santo, de onde que é isso aqui? De onde que eu estou ouvindo isso aqui? E eu dei a volta contrária. Falei, não dei ideia. E dei a volta contrária. Falei, não, Espírito Santo, não. Falando no corredor da loja? Não. Nem parei para pensar na possibilidade de ser ele. Eu ouvi e dei o contrário. Eu falei, não, acho que é para ali. Eu fui no meu acho. E quando eu estava indo, ele falou assim comigo, você não entendeu a minha voz, né? Eu falei, poxa vida, era tu mesmo. Me falando do corredor da loja. Ele está interessado em falar os detalhes com a gente. Os detalhes. E eu falei, não, eu vou te ouvir nos detalhes. Na roupa, na comida, nos detalhes. Ele nos orienta nos detalhes. A volta que eu fiz, eu dei uma volta muito grande, me atrasou uns minutos, eu estava chovendo bastante aqui, então eu fiquei bem na correria por causa disso. Eu não consegui lanchar nesse horário por causa disso, porque eu dei a volta errada, eu me bananei. Então eu fui comer umas 3 horas. Mas vamos lá. E aí ele me deu atinada nesse dia por causa disso. Você não me entendeu que era eu. E eu, poxa vida. Ele não está interessado em falar comigo só quando é as coisas mais sérias, na minha visão.
quando é as coisas mais importantes para mim. Ele quer falar comigo os detalhes do aonde que está a loja. Para mim não precisar ficar tanto tempo dando voltas. Para mim não precisar ir num lugar que não faz sentido eu estar indo. E você? Você tem conseguido ouvir ele nesses detalhes? Essa experiência foi muito deliciosa. Foi muito deliciosa porque ela precedeu a minha viagem. E nessa viagem o nível foi nesse estilo. E por um triz, eu não levo para essa viagem algo que seria essencial lá, né? Um trabalho de mulheres que tinha lá. E eu achei que eu não pegaria esse trabalho. E Deus fez algo sobrenatural nesse trabalho de mulheres lá. E eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. E eu fiz a coisa certa, porque eu consegui ouvir antes. Eu vacilei na hora do corredor. E quando ele me falou detalhes de levar uns materiais para as ministrações de mulheres lá, eu falei, não, eu não fui convidada. Já passou o dia, porque o evento já tinha começado, um evento muito grande. Mas já tinha começado, mas a parte que ele tinha preparado para mim participar não tinha começado. E por estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo aquilo que ele tinha me orientado nos detalhes, antes, né, de forma muito leve, muito delicada, eu ouvi, eu fiquei mais atenta nos detalhes. E ele fez, não por causa de mim, mas por causa delas. E é tão lindo nós entendermos isso, que ele está falando com a gente a todo tempo. E o foco dele é te usar para ser instrumento para o outro. O foco dele é usar a sua vida para ser instrumento para as vidas, para ser boca dele. Ele quer falar através dos seus lábios, ele quer sorrir através dos seus lábios, ele quer abraçar através dos seus braços, ele quer manifestar a paz, a presença através da sua vida. Bem-vindo! Bem-vinda, bem-vinda. Estou tentando ler aqui, mas embolou. Magno. E não estou entendendo aqui os outros nomes aqui. Eu estou enxergando pouco de longe e embolou aqui os comentários. Mas como é precioso. Me conta aí experiências suas. Como que tem sido com você? Você tem conseguido entender isso? Eu buscar a Deus faz parte. Eu conhecer a palavra faz parte. Mas nos detalhes, eu tenho prestado atenção nisso para conseguir ouvir a voz dele, que quer falar comigo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Em coisas que a gente acha que é banal, como o corredor de chegar na loja. Mas que me pouparia tempo, eu conseguiria comer na hora certa, não arrumaria uma correria terrível. Eu ficaria mais tranquila. Eu teria mais tempo para prestar atenção nas coisas que muitas vezes a gente acha que são detalhes e não são detalhes. Se eu tenho mais tempo, eu posso conversar com uma pessoa mais olhando no olho, eu posso prestar atenção mais no outro, eu posso dedicar mais tempo para o outro, para mim mesmo, para minha família. Se eu me atraso menos no trânsito, eu vou ter mais tempo para investir em outras coisas que fazem mais sentido. Como dar atenção naquele que está do meu lado. Eu passei por isso nesses dias de viagem e semana passada eu também passei por isso. Eu cumprimentei e dei um tempo de atenção de qualidade para a menina que estava limpando o banheiro do evento. Mas ela se sentiu tão grata e ela ficou tão feliz simplesmente por eu ter dedicado um tempo de
cumprimentá-la e desejá-la um bom dia, e essa conversa rendeu alguns segundos, né, alguns minutinhos. Foi bem rápido, mas foi tão importante para ela, porque por eu dar atenção, ela me expressou uma necessidade dela e eu pude passar para ela algo que era uma luz de direção para ela tomar a decisão daquela opção que ela não sabia que ela tinha. Ela passou a ter aquela opção porque eu investi um tempo nela. Então os olhos dela se abriram um pouco mais para uma opção que ela não estava enxergando. Mas se eu estivesse na correria, eu ia me limitar a dar bom dia e passar correndo, só simplesmente ser educada. Mas a partir do momento que eu tenho um pouco mais de tempo para investir, porque eu ouvir a direção dos detalhes, de onde passar, de onde não passar, e com isso ter mais tempo, eu pude dedicar mais tempo a ela. E ela conseguiu colocar para fora uma necessidade dela que ela tinha naquele momento. E como é lindo isso. Minha vida a serviço de outras vidas. Ele quer falar com você. O Abba quer falar com você porque ele quer te usar para servir outras vidas. E é lindo. Eu também tive esse fim de semana, foi fantástico. Por isso que eu amo gente, né? Fantástico. E eu conversando com uma pessoa acerca daquilo que ela estava, do propósito de vida dela, e ela falou comigo assim: mas eu não tenho mais nada para fazer, eu não sei o que eu tenho para fazer, assim, tipo assim, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer na minha vida. Eu falei: poxa vida, como assim, né? Você não tem mais nada para fazer na vida, não tem propósito nenhum. Ela não sabe o propósito dela. E uma pessoa tão qualificada, uma pessoa com tanto entendimento da palavra e uma vida tão voltada, mas que ela, em algum momento da caminhada, ela se perdeu em alguns detalhes. Falei: poxa vida, como assim? Como assim? E aí fui trazendo algumas coisas para ela. Ela falou: falei: não, bora lá sentar, parar, respirar e colocar para fora isso no papel. Tem algo aí, você não parou ainda para dedicar tempo para você. Tá fazendo tudo no automático. Tá servindo e fazendo as coisas no automático e não direcionado. Porque não conseguiu ouvir qual o propósito de vida dela, aquilo que ela tem que fazer. E quando eu dei para ela uma opção, os olhos dela brilharam. Eu falei: não, isso é só uma ponta, só a pontinha do iceberg. Puxa aí, senta que você vai ver que vai sair isso tudo para fora. Meus comentários aqui travou. Mas fala comigo. Como tem sido a sua experiência? Você tem conseguido discernir isso? Os detalhes? Ou você está como eu outrora estava, não prestando atenção nos detalhes? Nos detalhes. Nos detalhes. Nas pequenas coisas. Nos detalhes que ele quer te falar. Se eu não prestasse atenção no detalhe, eu não teria tempo para fazer o que eu tinha que fazer. Eu criei um hábito, uns anos para cá, de sempre acordar, dar bom dia ao Espírito Santo e perguntar: o que queres que eu faça hoje? Hoje, o que tu queres que eu faça hoje? Sim, Késia, prestar mais atenção nos detalhes, porque tem hora que tem algo tão grande para desenrolar lá na frente, mas como eu não ouvi o detalhe aqui,
lá na frente não dá para se cumprir. Isso, não paramos. Bom dia, Divânia. Não paramos para ouvir. E a tendência, se nós não nos policiarmos, é isso piorar. Por quê? A tecnologia veio aí para nos ajudar, mas nesse aspecto em especial, ela tem sido prejudicial. Eu conheço tanta gente que acorda já com o celular na mão. Já com o celular na mão. Esse fim de semana que eu estava envolvida com muita gente, eu vi muito isso. E ao passo que eu tô com muita gente brigando comigo, hoje mesmo eu vou investir um pouco de tempo para responder algumas mensagens. Eu tô com coisa acumulada para responder há muito tempo. E aí esses dias eu até falei de forma carinhosa, mas eu falei com uma amiga, eu falei, se você quer falar comigo, precisa ser urgente, me liga. Porque eu não vou ficar refém do celular. Eu preciso usar, ele é uma ferramenta de trabalho para mim? Sim. Só que, dependendo do que eu estou fazendo, que for algo muito importante para mim, eu não vou poder ficar mexendo. Não dá para me responder num tempo rápido. Para mim saber que é algo urgente para me falar, você precisa me ligar. Ou então você me dá um toque, pelo menos, para mim ir lá ler. Isso, Kézia, já sabe, me liga, amiga. Gente, porque senão a gente fica baseado. Eu estava num lugar com muitas pessoas. Esse trabalho de mulheres tinha mais de 500 mulheres. Nós tínhamos poucos períodos de paralisação para nos alimentar. Quando ia alimentar, eu fui ver um ambiente que muita gente que eu conhecia. Então, eu queria conversar e saber das novidades, e saber da família. Tinha gente que tinha 10 anos que eu não via, tinha uns um pouco menos. E conhecendo pessoas novas. Gente, como que eu vou usar celular nesse negócio? Eu até pensei em postar umas coisas. Falei, não, depois eu posto esse negócio. Porque aí eu vou querer, se eu fazer uma transmissão da hora, eu vou querer marcar quem tá lá para ele poder estar vendo, né, a gente junto. Eu vou fazer isso na hora do que está acontecendo? Não. Aí na hora que acaba você já quer dormir, você já quer descansar. Eu falei, não, eu não vou ficar refém. Eu preciso aproveitar as pessoas. Hoje eu estou aqui, elas já se foram. Cheguei ontem bem tarde em casa. Então, se eu preciso aproveitar as pessoas. Eu aproveitei para tirar algumas fotos com elas, mas eu preciso aproveitar o momento. O coração, está coração. E aí a gente se distrai tanto, não é? Com esse aparelho que está aqui, me sendo muito útil agora para falar com você. Mas eu não posso ser refém. Eu preciso ouvir o meu coração. Eu preciso ouvir o Pai falando no meu coração. Ele vai me orientar nos detalhes. Então pare 5 minutos por dia. O que tu queres para mim hoje? Qual é a tua orientação hoje? Tem alguém que o Senhor quer que eu ligue? Tem alguém que eu preciso me atentar mais, que é alguém que está precisando? Eu preciso prestar mais atenção nas pessoas. São tantas pessoas que mesmo no meu condomínio tem alguns que eu cumprimento e eu olho para elas e elas não dão a mínima. E aí eu insisto nisso alguns dias e de repente elas começam a sorrir e a cumprimentar também. Bom dia, amore! Por quê? São pessoas que estão envolvidas no dia a dia, no próprio umbigo e não tem tempo, às vezes nem para cumprimentar, para olhar no olho e dar atenção. É dessa forma. Mas que você e eu sejamos dessas pessoas que ouve a voz do Abba nos detalhes e é usado para ser instrumento de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Às vezes basta um sorriso seu. Às vezes basta uma palavra de gratidão sua para um gesto da pessoa. Ontem eu falei com alguém assim, muito obrigada. Olha só,
muito obrigada. E aí sorri para a pessoa. Uma outra pessoa que estava comigo falou assim: eu só se for para me falar assim, muito obrigado, você não fez mais do que a sua obrigação. Falei, como assim? Isso não é ser grata. Isso você está dando uma cutucada na pessoa. Eu preciso ser grata pelo serviço que foi prestado para mim. Independente de qualquer coisa. Eu reconheço aquilo que fizeram por mim. Falei, não. Está errado. Não é que ele foi pago para fazer aquilo ou porque ele socialmente teria que ter feito aquilo que eu não possa agradecer. Ele teve a escolha de fazer ou não fazer, ele resolveu fazer. É como o marido me dá uma xícara de café. Já é meu marido, gente. Eu tenho 23 anos de casado. Ele me dá um café, que custa? Mas toda vez que ele me dá uma xícara de café, eu falo, muito obrigada, amor. Ele é meu marido, mas ele pode simplesmente não me dar a xícara de café na mão. Tem hora que ele faz e eu estou um pouco distante trabalhando e ele leva para mim. E da mesma forma, quando eu faço e eu levo para ele, ele agradece. É uma forma de reconhecer. Um beijo no seu coração extraordinário, excepcional. Segunda-feira para você. Que hoje seja um tempo de reflexão sua. Que você venha Lesh Lehá. Saia-te para ti mesmo. Entre para dentro de si mesmo. É isso que Moisés fez. Lesh Lehá. Entre para dentro de si mesmo, analise. Ele tem falado com você? Você tem ouvido a voz dele? Você tem prestado atenção nos detalhes? Preste atenção nos detalhes, porque o Abba te ama e ele quer usar a sua vida em favor de outras vidas, para servir outras vidas. Esse é o propósito dele na sua vida. Beijo no coração, extraordinário dia para você. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui para a gente falar mais sobre isso. E nós estamos entrando essa semana num tema fantástico. Fantástico, eu vou contar para vocês. Coisas maravilhosas desenrolaram nessa viagem. Na verdade, coisas que já estavam em andamentos por anos, que desenrolou. E tem muita novidade vindo por aí. E aí eu quero contar tudo aqui para vocês, porque vocês fazem parte disso. Beijo no coração, até mais!